Olá, eu sou Bruna do Ministério Águias e esse é o nosso programa Vida com Deus. No vídeo de hoje continuaremos a falar sobre o tema que tratamos no vídeo anterior, sobre os frutos que são gerados no discípulo de Jesus quando ele enfrenta tribulações. Continuando a meditar no mesmo tema do vídeo anterior, falaremos hoje sobre mais um aspecto que está tratado no texto base da nossa mensagem, que é Romanos, capítulo 5, versículo 3 ao 4. O texto diz: "Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança." No vídeo anterior nós falamos um pouco do primeiro resultado, de como as tribulações elas têm o potencial de produzir em nós perseverança, um caráter perseverante, ou seja, um caráter de alguém que persiste, que se mantém firme, que resiste diante das dificuldades. No vídeo de hoje falaremos um pouco mais sobre o segundo aspecto, que o texto diz que as tribulações produzem perseverança e a perseverança produz um caráter aprovado ou produz experiência. É sobre isso que vamos tratar um pouco no vídeo de hoje, de uma forma breve, mas apenas para lançar para você algumas sementes a respeito desse texto. No original grego, a palavra usada para experiência ou caráter aprovado é dokimei, que significa testado, provado, aprovado. Jesus fala no capítulo 7 de Mateus sobre dois tipos de homens, dois tipos de pessoas, que são aqueles insensatos e os prudentes. Ele fala que o homem prudente é semelhante àquele que edificou a sua casa sobre a rocha, e quando vêm as tempestades, a casa ainda permanece firme na rocha. E ele compara o homem insensato àquele que edificou a sua casa sobre a areia. E aí quando as tempestades vêm, a casa ela vai ao chão, ela não consegue resistir às tempestades. E é interessante ver nesse texto que há uma diferença entre essas duas pessoas. Há algo que difere as duas, As duas construíram casas, mas uma edificou a casa sobre a areia e uma edificou a casa sobre a rocha. E Jesus, quando vai tratar sobre esses dois tipos de pessoas, ele fala: o insensato é aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica. E o prudente é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Isso remete um pouco ao texto, ao vídeo que gravamos anteriormente sobre perseverança, que fala que perseverar é durante as tribulações você persistir praticando a palavra de Deus. Então, o prudente é aquele que ouve a palavra de Deus e pratica. O que acontece com aquele que ouve e a pratica? Quando as tempestades vêm, ele tem uma rocha inabalável, que é Cristo, onde ele se firma. Ele se firma naquela rocha e, apesar das tempestades, apesar das tribulações, ele não será abalado, ele não será destruído. E o insensato é aquele que ouviu as palavras de Jesus, então os dois ouviram, os dois receberam a semente da palavra de Deus, mas o insensato ele recebeu, mas não praticou. E quando ele não pratica, a casa dele fica semelhante, a vida dele, o coração dele fica semelhante a uma casa que foi edificada sobre areia, ou seja, frágil. Qualquer vento mais forte é capaz de derrubar essa casa, ou seja, qualquer tribulação, qualquer luta, qualquer dificuldade, perseguição, derruba essa pessoa e afasta ela dos caminhos que ela estava trilhando, porque na verdade ela sempre foi mero ouvinte da palavra de Deus, Você tem que ser ouvinte e praticante. Já diz ali no livro de Tiago, não sejam apenas ouvintes, mas sejam praticantes da palavra de Deus. Então Jesus diferencia essas duas pessoas. Um aqui me parece que é o prudente, é aquele que teve o caráter aprovado, porque vieram as tribulações e ele se manteve firme. E o insensato é aquele que não teve o caráter aprovado, ou seja, não perseverou durante as tribulações e foi destruído e e se desviou da fé. Hoje em dia, muitos estudiosos da educação e da neurociência têm demonstrado que o conhecimento ele é apreendido de forma muito mais rápida e eficaz se ele for um conhecimento prático, se ele for
colocado em prática. Muitos especialistas em concursos públicos hoje em dia, aliás, já há alguns anos, mas não é uma coisa tão antiga, é uma coisa mais recente, muitos especialistas vêm ensinando para os concurseiros, para as pessoas que buscam aí uma vaga num cargo público, eles vêm ensinando para essas pessoas uma fórmula para que eles possam passar a serem aprovados nos concursos públicos. E qual é essa fórmula? Os especialistas têm dito o seguinte: olhe, estude, mas resolva muitas questões de concurso. Não adianta só você estudar aquilo que está nos livros, nas leis, seja onde for, mas você precisa exercitar, e aí você precisa resolver vários exercícios propostos em provas anteriores. Então esses especialistas, eles dizem, você quer conhecer, você quer aprender de forma mais rápida e mais eficaz para ser aprovado mais rápido, faça muitas questões, ou seja, coloque em prática o conteúdo que você aprendeu. E isso que eles estão dizendo hoje em dia, gente, na verdade, é algo que Jesus já ensinava. Na parábola que eu acabei de contar sobre o homem insensato e o homem prudente, é isso que Jesus está dizendo. Você aprende a palavra de Deus quando você a pratica, e quando você a pratica, aquilo se torna algo real para você e se torna firme, um conhecimento consolidado. E quando você apenas ouve e não pratica, aquilo não se consolida dentro de você, não se interioriza e você acaba esquecendo. Então é mais ou menos isso. Quando praticamos a palavra de Deus, esse conhecimento ele vai sendo consolidado no nosso coração, vai sendo interiorizado. E é isso que vai fazendo com que nosso caráter seja aprovado, né? Nós adquirimos experiência e maturidade cristã através da prática. Não adianta apenas ler, não adianta você dizer que leu a Bíblia várias vezes, não adianta você saber decorado diversos versículos bíblicos se você não pratica aquilo que você aprende. Tem algo que eu ouvi o pastor Micaías, da igreja onde eu congrego, a Ibavim, ele disse algo uma vez que ficou na minha mente e até hoje é algo muito expressivo para mim. Que ele disse, não adianta você saber a Bíblia toda se você não pratica. Basta que você saiba um versículo que seja amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E você pratique. Se você souber apenas esse, praticá-lo, você já vai começar a fazer diferença na sociedade, nos lugares onde você está. Então, você precisa praticar. O conhecimento ele é consolidado com a prática, né? Jesus dizia isso há mais de 2000 anos e os especialistas hoje em concursos, em neurociência, dizem isso. Então, as crianças, hoje em dia, a maioria das escolas mandam diversos exercícios, tarefas para casa. Por quê? Porque aquilo que foi aprendido em sala de aula precisa ser solidificado, consolidado, internalizado no coração dessas crianças, na mente delas, e para isso é preciso que elas façam mais e mais exercícios. Então, se você quer aprender a palavra de Deus, estude a palavra de Deus. Se você tem tempo, dedique tempo a estudar a palavra de Deus, mas estude e pratique. Estude alguma parte, algum trecho da palavra de Deus e diga, essa semana eu vou colocar em prática isso aqui que eu aprendi. Porque aquele conhecimento prático, ele vai ficando, ele vai virando algo dentro de você real. E você acaba que você não esquece mais dele, porque ele acaba se tornando algo prático na sua vida. Então você vai lembrar, um dia eu aprendi isso e eu comecei a colocar em prática e você nunca mais vai esquecer desse texto. Então o conhecimento pelo conhecimento, na verdade, ele só gera vaidade e soberba. Você tem que conhecer para colocar em prática. Não conhecer para dizer eu conheço, eu sei mais da Bíblia do que qualquer outra pessoa. Mas é o conhecimento prático, o conhecimento que você vai colocar em prática no seu dia a dia. E algo interessante nesse processo de conhecer a palavra de Deus e de praticar é que no início é sempre mais difícil você colocar em prática. No início, quando você está aprendendo, é sempre um pouco mais complicado, porque nós estamos acostumados com a nossa natureza velha, que é a natureza do velho homem pecaminosa, e quando nós recebemos a palavra de Deus, somos ministrados por ela e começamos a colocar em prática, no início é um pouco difícil, sim, porque nós fomos acostumados a vida toda a praticar coisas contrárias à palavra de Deus. Então, quando decidimos praticar a palavra de Deus, no início é um pouco complicado. Então, se eu puder dar um exemplo, vamos pensar aqui em quando a gente vai aprender a dirigir. Não sei se você dirige, mas quem dirige sabe como é. Quando vamos aprender a dirigir, nós primeiro aprendemos onde é que se liga o carro, e aí temos que aprender quais são os pedais,
o pedal de freio, o pedal de embreagem, o pedal do acelerador. Aprendemos o posicionamento das marchas. Temos que aprender diversas coisas. São várias coisas que temos que aprender quando vamos dirigir. E não é fácil. Para quem está começando a dirigir, é muito difícil. A gente chega a pensar que não vai conseguir, a gente chega a querer desistir de fazer aquilo porque é muito difícil. São muitas coisas, muitos detalhes para a gente pensar ao mesmo tempo e é perigoso, porque se você sair num carro sem saber dirigir, isso pode causar um acidente. Mas com o tempo, quando a gente aprende a dirigir, vai treinando e vai cometendo alguns erros, mas vai superando esses erros e vai treinando, você vai ficando prático. E daqui a pouco vai chegar um tempo em que você vai praticar a direção, você vai dirigir sem nem pensar no que está fazendo, de forma bem automática. Você liga o carro, passa a marcha, pé na embreagem, passa a marcha, acelera, daqui a pouco você freia. Então tudo vira muito automático quando você já aprendeu. Então com o conhecimento da palavra de Deus a gente pode entender que acontece dessa forma também. Então vamos dizer que o mundo, de uma forma geral, ele prega, ele ensina que mentir de vez em quando é aceitável, que mentirinhas sociais são aceitáveis. E quando a gente recebe a Cristo, recebe a palavra de Deus e de repente alguém ministra para nós dizendo, olha, mentira é pecado e desagrada o coração de Deus. E aí eu que fui acostumada a vida toda a ouvir que mentir de vez em quando é normal, é aceitável, eu vou ter um pouco de dificuldade em falar a verdade quando eu não quiser, falar a verdade quando aquela verdade for magoar pessoas ou de repente for contrariar interesses de pessoas ou mesmo contrariar os meus próprios interesses. Às vezes tem mentiras que a gente conta por causa dos nossos próprios interesses. Então, quando esses primeiros exercícios de falar a verdade, haja o que houver, custe o que custar, eles forem colocados assim na nossa frente, a gente vai sentir um pouco de dificuldade, vai ser difícil. No início, a prática da palavra de Deus, ela precisa ser algo intencional. Você não pode esperar ter vontade de praticar a palavra de Deus, você não pode esperar sentir desejo de praticar a palavra de Deus, ou sentir que é hora, não. A palavra de Deus é para ser praticada, você tem a vontade e não tem a vontade. Você sinta-se bem praticando ela ou não, ela precisa ser praticada independente da forma como você se sente. E às vezes isso vai parecer meio forçado, às vezes isso vai parecer meio... até vai parecer que não é algo verdadeiro. Mas é porque a gente está tão acostumado a essa natureza pecaminosa, o pecado, esse discipulado do mundo que ensina tudo ao contrário da palavra de Deus, ele está tão disseminado em nós que é difícil mesmo começar a colocar em prática a palavra de Deus. Então, por exemplo, a questão do perdão, né? A prática do perdão. Eu falo às vezes de perdão, nos textos já falei em alguns vídeos, porque perdoar eu acho que é uma coisa que Deus trata no meu coração e ainda está tratando, é um dos aspectos em que eu tenho um pouco de dificuldade ainda, em exercitar o perdão. Mas hoje eu percebo que com a prática, nas primeiras vezes em que me diziam assim, olha, você tem que perdoar essa pessoa, mesmo que você não queira, mesmo que você ainda tenha raiva dela, você tem que perdoar porque perdão é um mandamento, não é um sentimento. Então não espere se sentir bem em relação à pessoa para perdoá-la. Eu achava isso muito estranho, achava que isso não fazia sentido algum. Mas eu comecei a fazer, mesmo achando aquilo forçado. Então eu comecei a declarar diante de Deus o perdão. Dizia assim, Senhor, eu estou sentindo raiva dessa pessoa ainda, mas eu sei que o Senhor me manda perdoar, eu sei que se eu não perdoar, o Senhor também não vai me perdoar, porque assim diz a tua palavra, então eu libero o meu perdão para esta pessoa. Isso era libertador, assim, fazer isso de vez em quando é libertador. E no início isso parecia meio estranho, mas só que aquela minha atitude de, pela fé, declarar perdão pela pessoa, fazia com que o meu coração fosse mudado, fosse transformado. E a mágoa ia sendo sarada aos poucos. Então, com o tempo, você vai sentindo menos dificuldade em praticar a palavra de Deus. Hoje em dia, não digo ainda que é fácil, totalmente fácil praticar o perdão, mas depende muito da gravidade daquilo que cometem contra mim. Ainda não é fácil, ainda não estou aperfeiçoada nesse aspecto,
Mas hoje em dia, certas coisas que antigamente eu ficava muito emburrada, ficava chateada, magoada, hoje em dia eu já consigo liberar perdão de uma forma bem mais rápida, porque a prática fez com que eu ficasse experiente nisso. E aí a gente chega na questão central, né? As tribulações, elas produzem perseverança, e a perseverança, ela produz um caráter aprovado, ela produz experiência. A perseverança produz cristãos maduros, a perseverança produz cristãos experientes. Então, você vai perseverar na prática da palavra de Deus, perseverar em perdoar, ainda que você não sinta vontade, perseverar em falar a verdade, ainda que isso lhe coloque em maus lençóis, e perseverar em praticar a palavra de Deus, em ser grato, em servir, e aí você vai se tornando um cristão experiente e maduro. E com o tempo, tudo isso vai parecer muito fácil para você. Então, falar a verdade vai parecer bem automático para você, você não vai sentir tanta dificuldade. Lembra da questão do carro? É mais ou menos assim. No início, dirigir é algo muito difícil, você tem que pensar em diversos comandos para começar a sair no carro. Hoje em dia, quem dirige sabe que é muito prático, você entra e você nem pensa no que está fazendo, porque aquilo já virou parte de você, aquilo já internalizou em você, aquele conhecimento. Então, o conhecimento da palavra de Deus é mais ou menos assim, persevere em praticar, persevere na prática da palavra de Deus, aprenda, mas não aprenda só para saber a palavra de Deus, aprenda para praticá-la. E esse conhecimento prático, ele vai sedimentando no seu coração de uma forma muito mais eficaz e mais rápida. E você será um cristão maduro, um cristão experiente, que dará muitos frutos para a glória do Senhor. No próximo vídeo falaremos ainda um pouco sobre esse texto, acho que encerraremos essa série de vídeos sobre esse texto de Romanos, capítulo 5, versos 3 e 4, e aí nós falaremos sobre o último fruto que o apóstolo Paulo fala, o último fruto das tribulações, que é a esperança. Falaremos sobre isso e encerraremos essa série de meditações sobre esse tema. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, compartilhe com seus amigos, compartilhe com os grupos da sua igreja, com sua célula, e tenha uma ótima semana e fique com a graça e a paz do Senhor.